Olá, meu nome é José Carlos, sou psicanalista e terapeuta, já trabalho com questões emocionais há mais de 12 anos e estudo o comportamento humano há mais de 15 anos. Ao assistir os episódios dessa incrível série do Brasil Paralelo, me senti instigado a fazer uma análise dos episódios. E por que eu senti isso? Porque há muitos anos eu já falo tudo isso que aparece no documentário e me senti amplamente representado ali. Então, vamos à análise do episódio 2? Bora lá? Então vamos lá. Bom, nesse episódio nós vamos entender a diferença entre cérebro e mente. E realmente existe muita confusão quando se fala desse assunto. Aqui logo no início nós vemos o estrago causado na vida do personagem que perdeu a companheira para o suicídio e não se conforma, não entende o porquê e busca por respostas. Entramos agora no campo da psicanálise e o episódio já começa com uma fala de Sigmund Freud e de como nós podemos hoje separar a psique do órgão cérebro. Porém, um não existe sem o outro. A comparação mais próxima que podemos fazer para ilustrar isso é o computador, já que ele é uma exata cópia do cérebro humano. Então, o cérebro seria o hardware e a mente, a psique, o software. O problema é que, diferente de um software, a psique não segue um mesmo trajeto sempre. Ela muda e se adapta, dependendo da experiência vivida pela pessoa. Aqui entramos na psicanálise e em como Freud e depois seus discípulos, se podemos chamar assim, já que cada um acabou mudando e adicionando seus conhecimentos à psicanálise tradicional, aquela de Freud, como Jung, Adler e Frank. E depois, mais adiante, tivemos Melanie Klein, Winnicott, Anna Freud e, por último, o mais importante nome contemporâneo da psicanálise, Jacques Lacan. Cada um, com a sua experiência, complementou e levou a psicanálise a um novo patamar. Mas foi com Freud que definitivamente a humanidade entendeu que sim, existe algo bem maior e mais profundo do que apenas sinapses elétricas e composições químicas no cérebro, fazendo com que o ser humano seja o espécime mais incrível e poderoso da Terra. A partir da psicanálise, nós entendemos muitos porquês de comportamentos e de acontecimentos na nossa vida. Mas, apesar disso, e eu como psicanalista e terapeuta precisei buscar em outras abordagens ferramentas para realmente solucionar questões levantadas pela psicanálise, para trazer resultados mais rápidos, como os dias de hoje exigem, como a análise sistêmica, a psicossomática de Grodeck, que interpreta a linguagem da doença. Grodeck, que também foi contemporâneo de Freud e que, curiosamente, mesmo estando a quilômetros de distância e sem nenhum tipo de contato, estava, através de experiências e testes empíricos com seus pacientes, chegando às mesmas conclusões de Freud. E a EFT, que é uma técnica energética bem mais recente, mas absolutamente poderosa nas questões emocionais. Tendo esse entendimento, fica mais fácil buscar os lugares do passado, da vida, onde eles se iniciaram, e a partir daí, trabalhar as soluções. E aí, aos 15 minutos do episódio 2, surge um relato do que eu vivo no meu dia a dia nos atendimentos. Uma moça relata que passou por vários psicólogos sem sucesso, porque ninguém ouvia o que ela estava sentindo. Chega a ser irônico, não é mesmo? A ponto dela desistir dos psicólogos, e em muitos casos o que acontece é que a pessoa desiste da terapia e acaba caindo nas garras dos remédios, e aí é só ladeira abaixo. Já na metade do episódio 2, são apresentadas várias vertentes da psicanálise e da psicologia, ainda na tentativa de entender e tratar questões emocionais. Com o surgimento de técnicas e abordagens como o behaviorismo, o TCC, terapia cognitivo-comportamental, a própria análise comportamental e por aí vai. Na minha vivência clínica, eu entendo que a teoria que mais se aproxima, que mais trouxe êxito nos tratamentos e resultados, foi a teoria de Grodeck, que diz que toda doença, seja física ou mental, vem de uma necessidade infantil não suprida. Ou seja, toda necessidade que foi negligenciada de alguma forma na fase do nascimento até os 5 anos, alguns autores consideram até os 7 anos, mas na minha vivência clínica eu encontrei mais resultados na faixa dos 0 aos 5 anos. Isso às vezes é difícil de explicar para os clientes, teoricamente, mas quando a terapia começa e os resultados começam a surgir, fica claro e o trabalho flui.
A maior dificuldade em conseguir resultados na psicologia é o fato de se aterem demasiadamente às questões comportamentais da pessoa. E por que isso ocorre? É porque os comportamentos são sintomas, as causas são as emoções vividas. E se tratarmos essas duas dinâmicas separadamente, o resultado será pequeno, quase nulo. E a falta de resultados, ou a demora em senti-los, é a principal queixa de quem busca ajuda psicológica. É uma coisa dita, é a pura verdade. A realidade do homem está para muito além de como ele se comporta. Ou seja, quando tratamos questões mais amplas do passado, traumas, bloqueios, crenças, muitas vezes familiares, sintomas e doenças do hoje desaparecem e a vida da pessoa melhora muito. Entramos a partir da metade do episódio ao surgimento de novas abordagens, como por exemplo a análise sistêmica, onde analisamos as questões familiares e a influência do meio nas questões emocionais. Seguindo essa linha de raciocínio, fica claro que é muito complicado quando os pais, por exemplo, trazem uma criança que está apresentando problemas emocionais, como depressão, ansiedade, ou TDAH. E por que isso é complicado? Por se tratar de uma criança ou de um adolescente? Não, não é por isso. É porque, nesses casos, a criança só carrega os sintomas e não as causas. Não carrega a doença. Quem carrega as causas são os pais, a família. E dizer isso para os pais é bem difícil, porque eles não, na grande maioria das vezes, não aceitam. E isso às vezes dificulta e até impossibilita o tratamento. A partir de um momento no episódio, alguns dos convidados mostram a dúvida que surge no meio científico. Dúvida que persiste desde sempre sobre a real existência da mente, do inconsciente e de todas as leis que regem esse ecossistema do subconsciente. E por que existe essa dúvida se milhões de pessoas no mundo, quiçá bilhões, todos os dias relatam sintomas e sensações ligadas a essa esfera? Essa dúvida existe porque a ciência precisa de algo físico, palpável, que seja mensurável em exames clínicos para dizer que existe. Mas nós, psicanalistas, psicólogos e terapeutas de todas as abordagens existentes, podemos garantir que sim, tudo isso é real, tudo isso que foi falado e relatado é real. E eu vejo isso todo santo dia nos meus atendimentos. Com o surgimento das terapias sistêmicas, começamos a olhar para o todo do ser humano, para a família, para a sociedade onde o indivíduo está inserido. E isso nos leva direto para a fonte das causas reais de tudo que acontece na vida daquela pessoa que está sofrendo. Já entrando na última parte do episódio, começa-se a falar mais profundamente sobre as reais origens da psicologia, que obviamente não teve sua descoberta 150 anos atrás apenas, e sim já é estudada há muitos séculos, eu acredito que há muitos milênios. Porém, o que acontece é que como as questões mentais e emocionais não são palpáveis para os outros, somente para quem está com o sintoma, esses estudos mais antigos ficaram no campo da filosofia, e aí não tiveram o olhar necessário para que viesse a ser tratada como algo físico. Com o nascimento da psicologia moderna, como ciência, isso começou a ocorrer, já que ela nasce num ambiente médico, com Freud e seus discípulos, todos médicos. Um outro relato bem interessante no episódio de uma outra moça que sofre de ansiedade, depressão e síndrome do pânico, e diz que foi pega de surpresa. É quando ela diz que mesmo se tratando com remédios, tem muitos altos e baixos, uma montanha-russa, ela diz. Ela narra momentos onde teve que sair do cinema, de shopping, de mercados, de lugares aparentemente tranquilos, por causa do pânico que não tinha ideia de onde estava vindo. Fala das dificuldades com os efeitos colaterais dos remédios. Aqui temos a frase mais forte, ao meu ver, do episódio todo. Não é possível buscar respostas efetivas a respeito daquilo que nos constitui, se não vamos a águas mais profundas. Ou seja, se não mergulhamos no inconsciente, se não buscamos lugares onde a pessoa já esteve e onde sentiu aquilo que está sentindo, fica impossível se resolver as questões do hoje. O nosso inconsciente não cria nada, ele não cria as sensações ou emoções que sentimos, ele simplesmente as guarda ao longo da nossa vida, desde o útero da nossa mãe até os 5 anos de idade, e daí para frente repete e repete durante toda a vida, toda a nossa existência, fazendo comparações e equivalências, e à medida que as encontra, traz os sentimentos e sensações vividas e as coloca em nós. Daí o não saber de onde elas vêm,
e por que vem. São sensações de outros momentos, de outros nós. E isso são os sintomas. Se tentamos tratá-los, perdemos tempo e perdemos a vida dos nossos clientes. E a única forma de realmente curarmos essas questões é trabalhando no passado e limpando a negatividade que aprisiona a pessoa naquele momento, ou naqueles momentos. E as grades dessa prisão são os sentimentos, sensações e emoções que interferem diretamente no sentir, pensar e agir dessa pessoa, no aqui e agora. Já no finalzinho do episódio temos uma constatação absolutamente assustadora do ponto de vista da formação dos psicólogos e dos tratamentos psicológicos feitos por esses profissionais a partir de agora. Em 2018, o CFP, Conselho Federal de Psicologia, decide fazer uma reforma no currículo de formação dos psicólogos e simplesmente extingue matérias que estudavam exatamente o aprofundamento das questões da alma, mas nas questões mais profundas da psique, e reduz isso ainda mais. Ou seja, a ideia aqui, na minha visão, é muito clara. Os psicólogos passarão a ser como clínicos gerais da psique e vão aprender que quando não tiverem sucesso com as técnicas comportamentais, e na maioria das vezes não terão, deverão encaminhar os seus pacientes para os psiquiatras, e aí eles entrarão nos remédios. Triste realidade. Não que não seja assim, porque tenho clientes que fizeram exatamente esse caminho antes de chegarem em mim. Passaram por psicólogos que mandaram para psiquiatras que receitaram remédios. E o que aconteceu? Nada. Só pioraram a vida das pessoas. Finalizamos o episódio com a definição de suicídio, que é o fim da esperança. A vida moderna cada vez mais está isolando as pessoas. Hoje, os jovens não se relacionam, eles se conectam. As amizades são 90% ou mais digitais. Ou seja, eu posso ter milhões de amigos no mundo todo, mas quando olho para o meu lado, estou sozinho, no quarto, na frente de uma tela. Se eu preciso de alguma coisa, eu peço, e as coisas chegam até mim. Se eu preciso trabalhar, eu trabalho da minha casa. E assim as relações humanas vão se esvaziando. Na minha infância, eu brincava na rua, eu passava férias na casa dos meus primos e primas. Hoje, meus filhos nem conhecem os primos, nunca brincaram na rua, porque se tornou perigoso e sem graça. Quando as pessoas se dão conta, estão sozinhas e perdidas, se tornaram seres fracos e dependentes da tecnologia. Não valorizam mais a família, as interações reais com as pessoas, e a tecnologia fica cada vez mais forte e o ser humano cada vez mais fraco. Para finalizar, eu deixo uma teoria minha para a sua reflexão. Quanto mais evoluímos na tecnologia, mais involuímos como seres humanos. E isso num futuro talvez não muito distante acabará nos levando à extinção. Não a extinção como pessoas nesse mundo, mas a perda total, a extinção da nossa humanidade. Pense nisso. Te vejo no próximo episódio. Tchau! Se você entrou diretamente aqui nesse segundo episódio e não assistiu o primeiro, peço que volte lá, assista o primeiro, vai fazer muito mais sentido para você. E também, no final daquele episódio, eu fiz uma oferta, né? Eu ofereci uma oportunidade para você que é profissional da saúde, que é psicólogo, psicanalista, terapeuta, e que quer dar mais resultados para os seus clientes, que precisa oferecer resultados para os seus clientes, resultados a cada sessão, para que a cada sessão o seu cliente saia diferente e saia motivado a voltar para a próxima sessão, porque está vendo resultado, está vendo progresso, ok? Se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, me chama aqui, manda uma mensagem para mim que eu falo com você, tá bom? Até o próximo episódio.